Mais uma vez, nós cumprimentamos a todas e a todos, pedindo que a espiritualidade amiga nos conceda a conexão necessária para tratar de um tema tão importante. A nossa tarefa nessa noite de hoje é fazer uma reflexão a respeito do 5º capítulo, ou do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Quando o tripé da doutrina espírita foi evidenciado, primeiro lá em 1857 com o Livro dos Espíritos, em seguida nós tivemos em 61 o Livro dos Médiuns, primeiro trazendo a ciência, o segundo trazendo a filosofia, e aí em 1864 nós tivemos então a última base desse tripé, que trazia a religiosidade. Então a doutrina espírita começa com uma informação de que nós não viveríamos apenas uma vida aqui, que a vida continuaria. E esse instituto da reencarnação fez com que, de certa forma, todos os alicerces das religiões sofressem um determinado abalo. E depois aquilo tudo que era o maravilhoso, a doutrina espírita traz, através do Livro dos Médiuns, a explicação que não, aquilo ali nada mais era do que era uma manifestação de inteligências que já estavam do outro lado da vida e, portanto, apenas tinham a capacidade da manipulação fluídica e traziam essas maravilhas. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, acima de tudo, aquela amálgama que faltava para que nós entendêssemos que a doutrina de Jesus necessitava, acima de tudo, de algo que desse a possibilidade de nós entendermos que quando ele nos disse, no momento em que se aproximava o seu retorno à pátria espiritual, de que no momento devido ele nos enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que teria a capacidade de fazer com que dos mais simples aos mais letrados dos homens apreendessem o seu ensinamento. Porque ele não falaria só ao coração, só ao intelecto, ele falaria ao coração. E essa é a proposta. Então, sob a orientação do Espírito de verdade, essas pleias de espíritos da esfera crística, essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem no seu primeiro capítulo já dando mostras de que veio. Ele começa da citação crística de que ele não veio destruir a lei. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, igualmente, dá o entendimento de que há muitas moradas na casa do Pai. O terceiro capítulo, o segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. O quarto capítulo enche de esperança quem lê, porque diz que não há possibilidade de nós alcançarmos esse reino celeste se não nascermos de novo. E isso posto, o 5º capítulo, ele vem realmente trazer aquilo que todos nós que experimentamos a encarnação necessitamos de crer. É que o Bem-aventurados os aflitos é o capítulo que busca a essência do Sermão da Montanha, dando a todos nós, acima de tudo, aquela certeza de que o nosso Pai Celestial é por nós, de que espíritos amigos estão interessados em cada um de nós, de que nós nunca estamos só, mesmo sabendo que as dores que nos visitam muitas vezes pareçam acerbas e soberbas. Tudo isso é fruto
da necessária reparação dos nossos equívocos nas existências passadas. Mas, acima de tudo, a certeza maior daquele que venceu a morte, que nos diz que as aflições que nós experimentarmos, caminhando pela trilha da fé, nós haveremos de ter a consolação. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 21 e 22, e no mesmo capítulo 6, versículos 24 e 25, trazem uma reflexão muito interessante sobre esse tema. E nós escolhemos uma fala de Kardec, que está nesse capítulo, que se intitula Suicídio e Loucura. Nós temos, desde 2005, o Brasil busca a fazer com que aquilo que a Organização Mundial de Saúde trouxe no ano de 2003, colocando o dia 10 de outubro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, pudesse ser lembrado. E aqueles que não sabem por que é Setembro Amarelo, eu vou aqui introduzir o nosso tema fazendo um link com como tudo aconteceu. Um jovem de nome Mike Emmer, de 17 anos de idade, que era extremamente carinhoso, muito doce, e que tinha, onde quer que estivesse, aquele dom de fazer com que as pessoas integrassem com ele. Portanto, que ele era uma pessoa amável. Ocorre que ele, dos 16 aos 17 anos, ele pegou um Mustang amarelo, um carro americano muito bonito, do ano de 1968, e ele, com as suas próprias mãos, fez uma reforma naquele carro, e ele tinha por aquele carro um amor incondicional. E ele não foi notado pela família, que apresentava um certo desejo de ficar um pouco mais só. Os próprios amigos viram que ele não estava com aquela alegria grande, e no dia 10 de dezembro do ano de 2003, então, esse jovem pega o seu Mustang amarelo, depois de deixar uma sentida carta aos seus pais e aos seus amigos, empreende uma velocidade muito grande e colide, e dessa colisão resultou o seu desencarne. Os pais, muito contritos, e os amigos ficaram inconsoláveis, e no dia do sepultamento eles fizeram pelo Mustang, que ele gostava muito de cor amarela, eles distribuíram em todos aqueles que estavam presentes ali uma fitinha amarela com os seguintes dizeres: se precisar, peça ajuda. E isso então foi nos Estados Unidos, e depois no mundo inteiro divulgou-se essa frase, E aqui no Brasil, principalmente o CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma instituição que tem um trabalho lindíssimo no campo do auxílio às pessoas que necessitam de desabafar, de conversar, entre outras entidades, foi a primeira que colocou então a necessidade de fazer com que o debate desse tema pudesse alcançar um pouco mais de cuidados por parte de todos nós. Mas o certo é que a religião espírita já tinha uma preocupação grande em debater esse tema. Tanto que no livro Obras Póstumas, que Pierre Lemarie foi o organizador,
ele tem muitas mensagens de alguns feitos, de algumas mensagens que Kardec não colocara nas suas obras, na codificação kardeciana, mas que eram alvo de reflexão. Então, no dia 25 de abril de 1866, 2 médiuns sonambúlicos na cidade de Paris trazem uma mensagem muito interessante sobre a regeneração da humanidade. Eu vou ler só um trecho para que vocês possam ver como a espiritualidade já buscavam lançar luzes sobre esse problema. Essa mensagem é uma mensagem muito longa, de diversas páginas, que inspirou depois Kardec no livro chamado A Gênese, lançado em 1868, o último livro da codificação kardeciana. No seu capítulo 18, tem um capítulo que diz A Nova Era. E essa reflexão sobre a nova era foi tirada dessa mensagem de abril de 1866. Ela fala sobre a transição planetária, a necessária preocupação de todos aqueles que se dizem cristãos no exercício do ensinamento de Jesus, mas buscam também dizer que aqueles que não tivessem a capacidade de fazer com que essa amorosidade proposta pelo nosso Pai Celestial através de Jesus, se ela não tivesse tido a possibilidade do exercício por nós, seriam aqueles que seriam então convidados a deixar o planeta Terra e ir para os outros orbes, porque nós necessitaríamos de progredir. Então saímos do mundo de expiações e provas, onde estávamos apenas a viver os nossos equívocos passados, fazendo uma releitura, mas sobretudo nesse mundo novo de regeneração, experimentarmos através desses sentimentos amorosos uma vivência diversa, onde o mal, a dor, não mais farão morada. E aqui, só um trechinho, vou me permitir ler. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa porção inaudita, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscado do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. Reparem, isso é de 1866. Essa preparação da Terra que a espiritualidade tem nos dito, para ser um mundo melhor, nós ainda não temos a capacidade de vivenciá-lo na sua extensão maior. Imaginemos que aquela época em que essa mensagem foi dita, nós ainda, a humanidade não experimentávamos a tecnologia. Então, a que ele se refere, principalmente até as crianças, são pessoas que experimentam os verdadeiros vazios. Então, se a loucura, numa primeira instância, ela é nada mais do que uma vicissitude em que nós não temos coragem de suportar aquilo que nos chega na nossa vida cotidiana, e essa resignação necessária, ou seja, essa capacidade em aceitar acima de tudo a vontade de um ser superior e ver que o meu destino é a felicidade e que aquilo que eu tenho feito vai ditar se ela está próxima ou distante. Porque o Cristo Jesus disse que enquanto um dos que foi colocado sob sua tutela não tiverem no caminho da luz e do bem, a sua obra não estará conclusa. Mesmo que muitos tenhamos que ir até os mundos e que experimentam mais dores do que a terra para o necessário recomeço, mas nós seremos luz. Mas como nós falamos do suicídio, né?
tão difícil aqueles que experimentam nas suas famílias esse evento nefasto. E muitos de nós dizemos que nós temos que prevenir o suicídio. Só que o suicídio é um ato. Ele requer uma ação. Então talvez a leitura correta não seria prevenir o suicídio, mas prevenir o pensamento. Nós fizemos questão de ler a epístola de Paulo aos Filipenses, que fala do pensamento, justamente para fazer essa conexão tão importante. Porque não nos iludamos, nós somos aquilo que pensamos. Se nós quisermos apenas uma visão simplista, lembrar que o meu pensamento forma os pensamentos, que são verdadeiros monstros, que no momento devido vêm contra mim mesmo, porque tudo aquilo que eu crio é propriedade minha. Assim também os momentos de equilíbrio que eu tenho, forma acima de tudo essa possibilidade dessa vivência no bem, né? Porque não nos iludamos, porque muitas vezes o pensamento infeliz que me chega é fruto, principalmente do processo natural do afastamento de Deus. Por mais que nós queiramos entender isso, às vezes é um pouco complicado, né? Então a prevenção do suicídio nada mais é do que aquela busca de cada um de nós estarmos sintonizados nos pensamentos do bem. Mas ora, quando nós começamos o processo da depressão, a depressão nada mais é do que quando a criatura se desliga das potencialidades de Deus. E geralmente essa depressão ela se dá a partir do momento que eu tenho uma decepção, em que eu não aceito uma realidade. E essa depressão começa ali de leve, de moderada, e depois ela entra naquela depressão grave. A depressão grave é aquela que a criatura não quer mais, ela desiste de viver. Ela consegue ver de todos os momentos que ela tem na sua vida as coisas mais negativas. E isso a gente entende porque na lei de conservação, que está no Livro dos Espíritos, na questão 702 e 703 e seguintes, diz que nós fomos criados exatamente para querermos viver, para querer viver. Mas hoje, quando nós vemos que a criatura às vezes se frustra porque ela não conseguiu aquele emprego que ela gostaria de ter, que o relacionamento que ela tem, ela considera que é o pior possível, que a família que ela nasceu é aquela que ela se sente totalmente desintegrada do meio. E isso é potencializado e muito quando a criatura então busca se esconder do mundo, mas principalmente busca se esconder de si mesmo. E aí nós sabemos que os amigos espirituais que conosco estão no nosso dia a dia, né? Então diga-me o que tu pensas, que eu te direi quem te acompanha. Então, se o meu pensamento é de derrota, se o meu pensamento é de ódio, se o meu pensamento, acima de tudo, é de infelicidade, de tristeza, primeiro eu vou trazendo para junto de mim aquelas criaturas que pensam como eu, não necessariamente meus inimigos, mas certamente esses processos de abertura da guarda, muitas vezes mesmo os nossos mentores espirituais querendo nos dar o suporte necessário, nós entramos nesse buraco profundo que, embora tenha uma escada à minha disposição, muitas vezes eu não quero dali sair. Então a depressão profunda, muitas vezes há necessidade
de nós termos um auxílio, primeiro de um psicólogo, para dar indicação de que talvez o melhor caminho seja até a interação medicamentosa, e que um psiquiatra pode nos dar essa possibilidade. Mas se nós sabemos que a criatura que entra nesse processo de depressão, que ela busca ver só o lado negativo da vida, ela não quer saber se existem pessoas que estão no leito de dores dos hospitais em fase terminal, se existem pessoas que passam fome, que não têm família, que vivem nas ruas enquanto ela tem todo o conforto. Não, ela não quer saber disso. Ela se considera então naquele momento, aos poucos, um peso para ela própria. E imaginemos o que não é hoje, e aí eu vou voltar à leitura que eu realizei da Obras Póstumas, ditado lá o codificador em 25 de abril de 1866, quando ele disse que na fase do planeta de regeneração está chegando, inclusive as crianças experimentariam o suicídio. Então imaginemos que muitos desses seres que são colocados nas famílias e que não se sentem devidamente acolhidos, e aí nós temos várias coisas que a tecnologia está em nosso desfavor. Porque esses meninos que vêm dessas esferas sublimadas já são craques na tecnologia. E quando nós não temos uma observação sobre aquilo que eles veem, o que eles acessam, muitas vezes essas ondas vibratórias que os irmãos que ainda dormitam na escuridão fazem a conexão desses seres. E muitas vezes eles entram em um verdadeiro processo de desentendimento de si mesmos. Vejamos aí quantos processos depressivos que começam quando o jovem não se vê como aquele que o sexo que o Pai Celestial lhe colocou é o ideal para ele. Então são muitos casos, né? E nós vemos que hoje há, por parte de alguns pensadores, artistas, políticos, uma verdadeira vontade da destruição, primeiro, do sentimento de Deus. O segundo, do sentimento de família, enquanto estrutura que promove a evolução moral do ser. E aí começam essas nomenclaturas muito grandes em que o que se busca é simplesmente tirar o ser da possibilidade de ser feliz. Ele envereda por caminhos que fatalmente será o caminho da sua infelicidade. Mas e aí? Nós falávamos inicialmente da possibilidade de fazermos a prevenção do suicídio. Porque muitas dessas famílias que experimentam esse infortúnio não veem naqueles que começam de repente a se isolar, a ter necessidade de uma fala em que ele possa desabafar e buscar a si mesmo, de ver que há um pertencimento naquele clã que ele habita, né? E muitas vezes essas facilidades que são apresentadas no plano familiar, ele fica como uma porta escancarada necessariamente para a depressão e depois para culminar com o autoextermínio ou o suicídio. Porque no século XIX, quando foi codificada a doutrina espírita, basicamente os suicídios eles se davam por alguma pessoa que tinha, primeiro, uma decepção amorosa, que tinha uma falência financeira, né? Ou a perda de um ente querido. Mas hoje, modernamente, as coisas são muito mais difíceis. E aí, os seres que resolvem, antes do horário previsto,
retornarem à casa do Pai, achando que irão matar o seu corpo e extinguirão os seus problemas. Eles apenas começam, porque nós sabemos que o recomeço sempre será em piores condições. Mas falemos então das possibilidades de nós ajudarmos essas pessoas, de facilitar com que eles possam chegar até nós e emitir o seu sinal de socorro, e nós temos a capacidade de ler esses sinais. Primeiro, depois que começa o processo depressivo, nós temos que cessar todas as facilidades que essas pessoas têm, porque muitas delas, às vezes é uma arma que está fácil em casa, às vezes é um remédio controlado que o psiquiatra passa e que nós não vemos que, se tomado numa quantidade maior, pode levar a um infortúnio grande, E o ponto de equilíbrio que essas pessoas buscam, nós nunca conseguimos achar, E aí, muitos de nós, ao invés de acolhermos esse parente nosso, esse ser que está no ciclo doméstico, nós atingimos ele, que já está vulnerável, com toda a violência possível, através de ofensas verbais, aquele famoso "você não presta", Ou então, erroneamente, queremos cercar essa pessoa de mimos, fazendo uma super proteção, onde ele não precisa disso, ele precisa de uma mão amiga que o reerga, e muitas vezes o colo sufoca. Algumas outras famílias apenas ignoram completamente essas pessoas. Então, o chamamento nosso, enquanto pessoas que buscam o exercício da amorosidade crística, nós temos que tratar isso com naturalidade, mas sempre buscando fazer com que essa pessoa esteja cada vez mais na evidência positiva da proteção da família. Então não é isolar essa criatura, não é ficarmos no seio doméstico enquanto ela está lá no quarto ali 1, 2 dias sem querer sair, nem se alimentando direito, ficarmos ali às gargalhadas e falando dos nossos sucessos diários. Não, é tentar trazê-la para o nosso recanto doméstico, sempre colocando no contexto da família, porque muitas vezes essa criatura que é tratada da forma que eu falei, com a ofensa, com a proteção ou com a ignorância, ela precisa um pouco de atenção. Esse tratamento com naturalidade é exatamente isso, é buscar apresentar a ela uma possibilidade para o seu problema. É um psicólogo, não quero ir, é um psiquiatra, mas vai ser interessante para você, É ter, acima de tudo, a capacidade de não evidenciar o problema, porque muitas dessas criaturas, a primeira coisa que nós fazemos quando estamos com ela e com alguns estranhos é: olha, fulano está num processo depressivo, não quer nem saber mais da vida. Quer dizer, se ela já está com dificuldade, quando ela se vê excluída, ela chega ao ponto de falar: está vendo? Eu estou certo no que eu estou pensando, eu sou um peso para essa família, eu trago muitos problemas, então o certo é eu desistir de viver. Então, quando nós temos uma pessoa dessa, temos que, mesmo que ela não queira, temos que levá-la para ver outros ares, Nós temos que ver que essa autopiedade que muitas vezes ela tensiona que nós tenhamos por ela, nós temos sim que buscar, acima de tudo, recontextualizá-la. E muitos de nós queremos que essas pessoas vão para uma casa religiosa. Muitas vezes essas pessoas, elas desistiram momentaneamente de Deus, então a fé delas está muito machucada. E nós não conseguiremos dessa forma, Muitas vezes é melhor um trabalho de cidadania, como um enxoval, como uma sopa, como uma visita a um hospital, para fazer com que ela possa se contextualizar de novo, Porque todos nós queremos ter a certeza que tem alguém que nos cuida, E quando eu quero sair da vida, eu já estou fora da proximidade de Deus,
Eu tenho sempre que fazer com que a esperança possa fazer parte do dia a dia dessas criaturas. Porque se a razão existencial dela estiver vazia, nós devemos tentar fazer com que esse preenchimento possa vir através de um propósito. E aí, todos nós já temos a maturidade suficiente para saber o que nós podemos fazer como propósito novo para a vida dessas pessoas. Com certeza, Deus estará presente. E essa proposta de Deus, nós os espíritas temos que o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, é um bendito instrumento que saneia as nossas casas dessas ideias malsãs. E mesmo que essa criatura momentaneamente não queira participar conosco, mas é com amorosidade trazê-la, porque muitas vezes é o momento em que os espíritos superiores, nossos anjos guardiões, têm ali a possibilidade de prepará-las para no repouso do corpo físico se endereçarem para essa necessidade de viver. Então, quanto mais nós conseguirmos fazer com que essas pessoas que experimentam essas depressões profundas entendam que toda a obra do bem, ela me proporciona trazer de volta a fé. Porque a vida nossa foi idealizada para que nós tenhamos a felicidade futura. E essa necessidade de nós nos prepararmos para o caminho da luz e do nosso encontro com a felicidade, nós temos que fazer com que a veste que nós preparemos seja a veste do amor. Que os nossos lares possam se constituir sempre nesses abençoados recantos em que nós cuidamos uns dos outros. De que aqueles que se apresentam com maiores deficiências sejam merecedores dos maiores cuidados. A vida, mesmo com todos os seus percalços, tem que ser encarada como um dom da divindade. E quando a dor nos visita, nós temos que entender que ela é passageira. Até porque o Cristo de Deus, esse que disse que nós seríamos bem-aventurados se sofrêssemos as aflições, porque Ele haveria de nos consolar, nos dá o entendimento que o nosso Pai Celestial não dispensa um decigrama a mais de carga sobre os nossos ombros. Que a nossa felicidade possa ser construída diariamente, que os nossos pensamentos sejam sempre voltados para a construção do bem que nós necessitamos e que possamos acordar todos os dias, depois da prece de gratidão a Deus, entender que o amanhã ditoso que eu tanto almejo, eu estou a construir hoje. Fiquemos em paz. Se facilitar a nossa introspecção, que possamos nesse momento fechar os nossos olhos físicos e sentir a presença amiga dos nossos anjos guardiões, dos amigos espirituais que nos tutelam, e que possamos juntos visualizar a doce figura de Jesus de Nazaré. Que em pensamento nesse momento possamos apresentar a Ele todas as nossas aflições. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, Senhor, em que enquanto muitos irmãos se encontram nos leitos de dores dos hospitais, nos manicômios, nas cadeias públicas, nos orfanatos,
sob as pontes, experimentando a fome e o frio. Nós estamos aqui, Senhor. Gratidão por ter nos dado a oportunidade de nascer nesse país de beleza sem igual, de ter a possibilidade de ter uma família, Senhor, de ter uma fonte de sustento. Dá-nos o entendimento de que todas as tribulações que nós experimentamos na presente vida nada mais é do que a necessária reparação das nossas existências mal vividas. Faz, Senhor, que nesse momento nós possamos dar o melhor de nós em prol daqueles que ainda não despertaram para a vivência no amor, naqueles que fazem a guerra, naqueles que buscam apenas o ouro e o mando da terra. Permita, Senhor, que nós tenhamos a capacidade de abrir os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir, para aqueles que caminham conosco e que experimentam as depressões. Que tenhamos a capacidade de estar pronto a acolhê-los através de uma palavra amiga, através de um consolo, de um conforto, e que possamos sempre, Senhor Jesus, apresentá-lo como a sublime promessa de que irá nos consolar das nossas aflições. Permita, Senhor, que os medianeiros de boa vontade possam ser o canal para que dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza, nós tenhamos a possibilidade de ter os fluidos que curam o corpo e equilibram o espírito. E faz, Senhor, sobretudo, que essas águas que iremos beber se configurem como o remédio que tanto necessitamos para o corpo e para o espírito. E é imensamente agradecidos por essa oportunidade, Senhor, que com a oração que um dia nos ensinastes, externamos a nossa gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus, pedimos nesse momento a vós, a equipe espiritual dessa casa e sobretudo a Deus a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro dessa noite, te dando graças a Deus.